Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é domingo, dia 7 de junho, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o historicismo e as profecias. Quando nós analisamos o método historicista de interpretação profética, como mencionamos na lição de ontem, que é um método adotado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia desde o período dos nossos pioneiros. Esse método foi adotado tanto pelo fato de que foi um método usado pela grande massa de reformadores durante o período da Reforma Protestante, como também porque a própria Bíblia advoga esse mesmo método. No método historicista, assim como nós fazemos para poder estudar nas nossas escolas a matéria de história, como é que a gente estuda a matéria de história, os temas, os grandes eventos históricos? Nós começamos daquilo que aconteceu no passado, vamos estudando desde aquele passado distante até o presente, para podermos compreender como é que a história foi se desenrolando através dos próprios acontecimentos que tiveram lugar a partir de algum ponto do passado, vindo em direção ao presente. A grande diferença é que dentro do contexto da profecia, nós não partimos do passado vindo para o presente. Nós partimos do passado, passamos pelo presente e entramos futuro adentro. Na profecia apocalíptica, principalmente, temos a possibilidade de ver o futuro descortinado diante de nós. Só para que você se lembre de um texto que mencionamos ainda ontem e que é mencionado hoje no final do nosso estudo, que é João capítulo 14, verso 29, palavras do próprio Jesus. Digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. O grande propósito da profecia bíblica é descortinar aquilo que teria lugar no futuro, para que antes que isso acontecesse, nós já tivéssemos um vislumbre e no momento em que a profecia acaba acontecendo, a nossa fé fique mais solidificada em Deus. E ao mesmo tempo tenhamos a possibilidade de nos preparar para esses movimentos que terão lugar no decorrer da história. Por quê? Porque o Senhor Deus já nos avisou que eles aconteceriam. Entretanto, a grande profecia, ou a profecia que fez com que os nossos pioneiros, de maneira muito especial, e ao mesmo tempo muitos dos reformadores, compreendessem o método historicista, no qual Deus vai agindo no decorrer da história e a profecia vai mostrando aquilo que teria lugar desde a época do profeta até um futuro onde o ápice daquilo que seria a profecia bíblica vai acontecer. E qual é o ápice? O retorno de Cristo Jesus é a restauração de todas as coisas. Portanto, na profecia apocalíptica, você precisa compreender que a profecia precisa ser compreendida desde os dias de quem escreveu. Quando vamos estudar Daniel, nós temos que ver desde o tempo em que ele escreveu até o momento da restauração de todas as coisas. Você tem em Daniel tudo isso. O livro do Apocalipse vai pegar desde os dias de João até o tempo da restauração de todas as coisas, vinda de Jesus, o pecado sendo destruído, nova terra e assim por diante. Mas o grande texto que nos ajuda a compreender isso, aonde é lançada a base para o próprio historicismo, é Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, ele fica profundamente incomodado com esse mesmo sonho, mas ele não consegue se lembrar do sonho. E ele chama os seus sábios e encantadores, os seus magos, e diz: vocês têm que dizer que sonho eu tive e qual é a sua interpretação. Ninguém é capaz de fazer algo parecido. Nabucodonosor, num ato de fúria, manda que todos os magos e encantadores sejam mortos, e Daniel, que faz parte desse mesmo grupo, é abordado pelo chefe da guarda na sua própria casa, para poder ser morto junto com os demais. E Daniel diz: não, diga ao rei que amanhã eu levo a interpretação para ele. E Daniel, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, eles oram a Deus, porque sabem que Deus é o Senhor da história, porque Deus, ele é atemporal. Deus criou o passado, o presente e o futuro, o tempo foi uma criação dele, então ele está acima do tempo, ele transita perfeitamente entre passado, presente e futuro, ele é Deus na história. E eles agora oram a Deus e pedem que o Senhor Deus se manifeste e revele a eles o sonho e a sua respectiva interpretação. E Deus faz isso durante a noite. O fato é que no dia seguinte, Daniel vai até o rei Nabucodonosor e menciona qual é o sonho. O sonho era uma grande estátua feita de materiais completamente diferentes. A cabeça era de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro,
pés de ferro e barro misturados. E depois uma pedra cortada sem auxílio de mãos vinha e batia nos pés da estátua, que esmiuçava absolutamente tudo, e a pedra enchia a terra toda. E Daniel agora, ele começa a dar a explicação. Se você quiser depois ler em casa, esses textos estão todos aqui dentro do nosso guia de estudos. Daniel capítulo 2, versos 27 a 45, é o momento em que Daniel vai explicar aquilo que está acontecendo. Daniel diz para o rei: olha, rei, vamos tentar entender teu sonho. Você é a cabeça de ouro. O teu reino, o reino da Babilônia, é a cabeça de ouro. Mas o seu reino vai passar. Assim como olhando a estátua de cima para baixo, você percebe a cabeça é de ouro, mas o peito e os braços são de prata, o que significa que o teu reino, apesar de ser um reino mais poderoso e muito mais rico, ele vai passar e um reino inferior ao teu virá. A coligação dos Médios e dos Persas. Mais adiante ele vai explicar exatamente isso. Depois virá um terceiro reino, na altura do ventre, que é de cobre, ou de bronze, que é o reino da Grécia. Posteriormente um outro reino, o quarto reino, que é um reino representado pelas pernas de ferro, que é Roma. Depois você tem os pés de ferro e barro misturados, que é a Europa dividida ou conquistada pelas tribos bárbaras, e nos dias dos reinos divididos, vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que é o reino de Deus que nunca mais passará. Daniel está explicando isso que está acontecendo. Quando você olha para a explicação que Daniel dá, você percebe nitidamente que Daniel não coloca esses acontecimentos todos tendo lugar no passado, nem todos tendo lugar num futuro distante, nem todos ou apenas tirando deles lições espirituais para aplicar para a vida do rei Nabucodonosor, mas ele vai mencionar que esse sonho representa a progressão dos reinos no decorrer da história. Portanto, Daniel, ele lança a mão de uma interpretação historicista. A mesma coisa vai acontecer mais adiante no seu livro, nos capítulos 7 e 8. A grande diferença é que, em vez de uma estátua, são usados símbolos específicos de animais para ensinar sobre os mesmos acontecimentos. São animais distintos que vão acontecendo. Nós vemos uma sequência ininterrupta de 4 reinos terrestres, 3 em Daniel 8, e eles começam na antiguidade e atravessam a história até o presente e o futuro, quando Cristo retornará e Deus estabelecerá o seu reino eterno. Portanto, quando você analisa a profecia, e o bom é que o Daniel interpretou. Daniel ele vai mencionando como é que a profecia bíblica deveria ser compreendida. Então, tentar utilizar preterismo, futurismo ou idealismo seria um atentado ao texto bíblico. Por isso que, como Adventistas do Sétimo Dia, nós acreditamos que toda profecia bíblica, principalmente a profecia apocalíptica, ela tem que ser encarada de forma historicista. É Deus agindo no decorrer da história. Portanto, nós não podemos aqui pegar uma interpretação e num momento usar preterismo, no outro usar futurismo, no outro usar idealismo. Você tem que... existe apenas um método que deve ser utilizado dentro da interpretação apocalíptica. É o método historicista. É Deus agindo na história. Desde o tempo do profeta que profetizou até o desenrolar da história humana no seu ápice, que é o retorno de Jesus, bem como a restauração de todas as coisas. Quando olhamos dessa maneira, nós não temos nenhum tipo de chance de podermos ser enganados. Há uma pergunta que vai aparecer no final do nosso guia de estudos hoje, que diz assim: que enorme vantagem temos hoje em relação a alguém que viveu no tempo da Babilônia, considerando que grande parte da história já passou? Bom, o Daniel, naquela altura, quando ele escreveu, por exemplo, o seu livro, ele tinha apenas a identificação de que Babilônia era a cabeça de ouro. Algum tempo mais tarde, quando Babilônia passou e a Medo-Pérsia chegou, ele já tinha o cumprimento da segunda parte da estátua. Mas quando a gente olha da nossa perspectiva hoje, quando você percebe nitidamente todo o desenvolvimento da estátua, acabou acontecendo a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro misturados, que é onde nós estamos hoje. Só estamos esperando a pedra cortada sem auxílio de mãos vir e esmiuçar a estátua toda para que o reino de Deus possa encher toda a terra. É isso que estamos esperando que aconteça. Então hoje nós temos uma vantagem muito maior do que aqueles que viveram na época do profeta, porque temos a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento de muitas partes da profecia.
E o fato de termos a certeza de que a cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro misturado, de que tudo isso aconteceu, isso nos dá base suficiente para podermos acreditar que muito em breve a pedra cortada sem auxílio de mãos também terá lugar. Portanto, é nessa perspectiva que o historicismo, ele alicerça a nossa fé, porque você vê Deus agindo na história. Eu queria agradecer a Deus por isso e ao mesmo tempo pedir que Ele me ajudasse a estar preparado para quando o tempo da pedra cortada sem auxílio de mãos, ela vier encher toda a terra. Você gostaria de fazer isso comigo? Obrigado, Senhor, porque ao analisarmos a Tua palavra, a Tua profecia, tendo como base o historicismo, nós percebemos o Senhor agindo na história. Em nenhuma das épocas passadas o Senhor deixou o seu povo no escuro, mas antes que as coisas acontecessem, o Senhor mencionou que elas seriam lugar. Muito obrigado por isso. Hoje, Pai, estamos vivendo no tempo dos dedos da estátua. Só estamos esperando que a pedra cortada sem auxílio de mãos, ela venha e destrua os reinos desse mundo e ao mesmo tempo encha toda essa terra, o reino de Deus que nunca mais passará. Queremos fazer parte dele. Ajuda-nos hoje a viver como súditos desse reino, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?